Olá, amigos, que a paz divina se faça morada em nossos corações. Eu sou a Cidinha do Centro Espírita Redenção e hoje eu vou falar para vocês sobre a oração, mais precisamente o Pai Nosso. Dizem que a oração é o ponto fraco de Deus, que ele se enternece, ele fica feliz quando um coração aberto, humilde, sincero, dirige a ele em forma de oração. Mas o que é oração? Oração é uma ligação com Deus. É aquele momento em que, recolhidos em nós mesmos, nós sentimos um impulso da alma, uma vontade grande de fazer uma ligação com Deus, uma conexão com Ele. Não somente nas nossas aflições, ai, Deus nos ajude, mas também nos nossos momentos alegres. Quer seja para agradecer o nascimento de um filho, a cura de uma doença, um trabalho bem feito, o que conquistamos, ou para pedir a um ente querido por uma fase difícil que ele está passando, inspiração nas nossas decisões, ou resignação num caso irreversível. E também para louvar seu poder, sua grandiosidade, a criação, admirando as flores, uma bela paisagem, os animais ou o pôr do sol. Essa ligação com ele não é para ser feita apenas quando fazemos o evangelho no lar, que deixamos um dia e horário estipulados. E sim, ela pode ser feita qualquer hora, qualquer momento do dia, qualquer hora, executando um trabalho na cozinha, dirigindo, sentados no sofá, caminhando, ou à noite, quando nós fazemos aquele balanço sobre o que passamos no dia, o que fizemos e as pessoas que chegaram até nós. No que eu poderia melhorar? Será que o que eu fiz foi certo? Aquele balanço. Sabemos que o silêncio é ausência de pensamento, mas podemos transformar sim esse nosso silêncio em oração, ou somente mostrar a nossa fé, o nosso coração aberto numa oração muda. Lembram-se da passagem do Evangelho, aquela mulher que tinha com um fluxo sanguíneo contínuo, e ela suportou isso por 12 anos. Ela estava desesperada, discriminada, e ela achava que tocando o manto de Jesus ela poderia ser curada. E foi o que ela fez. Ela se embrenhou entre a multidão, num dia que Jesus ia fazer uma pregação, abriu o caminho e chegou até ele e tocou o seu manto. E ele não a viu, mas ele disse aos apóstolos que estavam perto dele: alguém me tocou. Mas, mestre, muita gente te tocou. Não. Alguém me tocou porque eu senti uma força muito grande saindo de mim. E ela foi curada. Como não sentir emoção, fé na oração muda da frase da música de Renato Teixeira? Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Deus não se preocupa com palavras rebuscadas,
escolhidas. Deus não se preocupa com oração longa, nem lidas ou decoradas. Ele só se preocupa com o sentimento, com o coração de quem ora. Feliz de quem tem fé, acredita e ora, porque a oração nos dá alívio, uma paz interior. Ela brota esperança dentro de nós. Ela ensina a não fraquejarmos, a buscarmos novos pontos de vista, novos caminhos. E também ela traz resignação para o que não podemos modificar. Experiências em hospitais com doentes graves ou terminais revelaram que as pessoas, os pacientes que oravam ou que recebiam orações, eles eram mais resignados, suportavam melhor as dores, tratavam melhor os enfermeiros e os funcionários, eram mais dóceis com procedimentos médicos. Augusto Cury, psiquiatra, psicólogo, palestrante e escritor. Em muitos vídeos dele, ele se revelava um ateu convicto. Porém, pela sua profissão, ele resolveu estudar Jesus. Leu o Evangelho, os evangelistas, relatos e também estudou a personalidade dos apóstolos. Ficou fascinado, surpreso com a personalidade fantástica de Jesus, como ele reagiu e suportou as dores e as traições de quem ele muito amava. Não professa religião nenhuma, mas se rendeu a Jesus. Ele disse também que sofreu reveses na sua vida, e tanto como ateu ou como crente, e foi acreditando que ele melhor suportou e enfrentou as suas crises, os seus reveses. O hábito de orar com sinceridade, com o coração aberto, nos torna mais humildes, menos orgulhosos, menos egoístas, ensina-nos a agradecer, ou seja, a gratidão. Com o que temos, com o que conquistamos, e ensina-nos sim que podemos ser felizes com tudo isso que nós temos. Ensina-nos a perceber os pequenos milagres diários que recebemos e que muitas vezes deixamos escapar. A oração também nos torna humildes. Humildade não é só baixar a cabeça, sim, Senhor, não, Senhor. E também não é ser pisoteado pelos poderosos e pelos orgulhosos. Ser humilde é ter um coração que não se envaidece facilmente. É não se considerar superior ou inferior a ninguém. Afinal, todos somos dignos de respeito. Ansiedade é nos mostrar que tudo na nossa vida é passageiro e ele não se orgulha do que se possui e nem de seu patrimônio intelectual. Afinal, podemos ter algum revés, sim. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem leveza de espírito, é solidária, compreensiva.
bem-humorado, perdoa com facilidade. Gratidão e humildade, portanto, também são formas de oração. Ah, mas o nosso tema é o Pai Nosso, a dissertação do Pai Nosso. Então vamos lá. A primeira vez que Jesus ditou esta oração, ele estava numa plataforma de um monte, nos arredores da cidade de Cafarnaum, na Galileia. E foi nesse dia que uma multidão o aguardava e que ele falou o seu famoso Sermão do Monte. Entre outras coisas, ele falou sobre as 8 bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. Compreendendo a amplitude desta oração e não recitada mecanicamente, nós vamos perceber por que esta oração é a mais famosa, mais profunda e mais perfeita que existe, porque ela engloba as 3 formas de oração: louvor, agradecimento e pedido. As 2 primeiras frases fala-se em louvor. Pai nosso que estais no céu. Vejam bem, ele não falou Pai ou meu Pai. Ele falou Pai Nosso. Pai de toda a humanidade, de todas as raças, de todas as nacionalidades e crenças. É o nosso Pai Celestial. E se Ele é o nosso Pai, todos nós somos seus filhos. Então, todos somos irmãos. E é como irmãos que devemos tratar e ser tratados. Santificado seja o vosso nome. Aqui Jesus glorifica, santifica e louva todo o poder do Pai Celestial. Venha a nós o vosso reino. Lembram-se na passagem do Evangelho, quando Jesus é interrogado por Pilatos e em resposta a uma pergunta que ele lhe fez, Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, não é do mundo dos homens, onde o ter se sobressai ao ser, onde o ter é necessário porque se preocupa com coisas materiais. O meu reino é de paz, de amor e de justiça. Que consigamos, Pai, fazer parte desse seu reino, através dos nossos atos, das nossas virtudes, dos nossos pensamentos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nos 2 planos da nossa vida, nos submetemos à sua vontade e à sua justiça divina. Assim pedimos forças para que façamos da nossa vida uma conduta o mais perfeita possível e que amadureçamos com os nossos erros e com os nossos acertos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui é um agradecimento para o pão, para o alimento que é indispensável ao nosso corpo físico. Mas nós pedimos também, Senhor, o alimento espiritual, o alimento que é indispensável ao nosso crescimento pessoal e espiritual. Dá-nos forças para que possamos caminhar e trabalhar em busca desses 2 alimentos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Como seres imperfeitos que somos,
e pelo nosso livre arbítrio, pelo nosso poder de decisões, nós cometeremos e receberemos ofensas dos nossos irmãos. Cada infração às tuas leis é uma dívida que contrairemos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Empregaremos, Pai, os nossos esforços para não contrairmos outras. Aqui ele fala sobre o perdão. Não nos deixeis cair em tentação. Ajude-nos, Senhor, dê-nos forças para que consigamos trilhar um caminho decente e evoluirmos, derrotando assim a ignorância e conquistando virtudes morais, para ficarmos longe e livre das tentações que o mundo nos oferece. Nossos vícios, compulsões e comportamentos inadequados. Livrai-nos do mal, principalmente daqueles que ainda habitam os nossos corações, nossos erros, nossas falhas. Dai-nos forças para que possamos fazer o bem como o Senhor sempre ensinou. Que assim seja. Que nossos desejos se concretizem, porém, curvando-nos à sua sabedoria e vontade. Como eu disse no início, que a paz divina se faça morada em nossos corações. Obrigada. Um beijo.